Você sabe qual é a importância do modal aéreo para o Brasil? Em um país gigante como o nosso, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o transporte aéreo é fundamental para conectar regiões distantes, acelerar o desenvolvimento econômico e facilitar o turismo. No vídeo de hoje, vamos entender como funciona o modal aéreo no Brasil, seus desafios e as oportunidades para o futuro. O modal aéreo é um dos principais meios de transporte no Brasil, principalmente longas distâncias. Ele é responsável por transportar milhões de passageiros todos os anos e é essencial para o escoamento rápido de mercadorias, especialmente produtos perecíveis e de alto valor. Eu vou falar um pouco sobre o histórico e a evolução do transporte aéreo no Brasil. A aviação comercial no Brasil começou a se desenvolver na década de 1930 com a fundação da Varig, uma das principais e maiores companhias aéreas do país. Desde então, o setor passou por grandes transformações, com a modernização dos aeroportos e o surgimento de novas empresas. A importância econômica e social do modal aéreo, vou falar um pouco sobre isso. Além dela conectar pessoas, o modal aéreo também é importante para movimentar a economia brasileira, gerando empregos diretos e indiretos, promovendo o turismo e facilitando o comércio nacional e internacional. Sobre os aeroportos e as rotas no Brasil, o Brasil conta com mais de 2.500 terminais de aeroportos, entre aeroporto internacional, doméstico e os aerodromos públicos e privados. Temos os principais aeroportos são os aeroportos de Guarulhos, o Galeão no Rio de Janeiro, temos também o Internacional de Brasília e o aeroporto em Belo Horizonte e o aeroporto internacional em Salvador. Temos também os desafios modais no aéreo do Brasil. Apesar dos avanços, o modal aéreo enfrenta muitos desafios, como a infraestrutura dos aeroportos, ainda é insuficiente para a demanda crescente que provoca atrasos de confortos para os passageiros. O modal é muito caro e tem um alto custo em comparação aos outros países, devido aos impostos e às taxas aeroportuárias. O modal aéreo é um dos pilares do desenvolvimento do Brasil, mas ainda precisa superar muitos obstáculos para atender melhor a população e ao mercado. Investir no transporte aéreo é investir no crescimento e na integração do nosso país. Agora eu vou falar um pouco sobre os pontos negativos do transporte aéreo. O primeiro é o custo elevado. O transporte aéreo é significativamente mais caro do que o rodoviário ou ferroviário, o que limita o seu uso de cargas de alto valor, agregado ou emergenciais. Esse alto custo também impacta a competitividade de empresas que operam com margens reduzidas. O segundo tópico é a capacidade limitada. As aeronaves têm restrições de espaço e peso, o que inviabiliza o transporte de grandes volumes ou cargas muito pesadas. Isso exige que o modal seja integrado com outros modais, no caso rodoviário ou ferroviário, para completar a sua distribuição. E o terceiro é a infraestrutura deficiente, que muitos aeroportos regionais brasileiros têm limitações operacionais, como pistas curtas ou terminais mal equipados, o que restringe de rotas e horários e tal. A falta de integração com outros modais, como foi dito antes, rodoviário ou ferroviário, ainda prejudica a eficiência logística no modal aéreo. Eu vou falar do impacto ambiental na aviação. A aviação contribui para a emissão dos gases do efeito estufa, sendo considerada uma das formas de transportes menos sustentáveis ambientalmente. Com o aumento da demanda, cresce a pressão para mitigar esses impactos com combustíveis alternativos ou compensações de carbono. Falar também um pouco sobre a burocracia e processos aduaneiros. Processos de importação e exportação ainda são lentos e complexos, com exigências documentais, fiscalizações e taxas que aumentam o custo e o tempo de operações. Isso pode anular, em parte, a vantagem de rapidez e transporte aéreo. Bom, eu vou falar um pouco sobre as oportunidades de melhoria do modal aéreo. Investimento em infraestrutura. Modernização e ampliação de aeroportos regionais para aumentar a capilaridade e reduzir os gargalos. Integração com rodovias, ferrovias e portos
para viabilizar a multimodalidade. Redução de custos operacionais. Incentivar parcerias públicas e privadas para otimizar custos logísticos e reduzir taxas aeroportuárias. Fomentar a utilização de aeronaves cargueiras mais eficientes, com melhoria para custos e benefícios. Investir em sistemas digitais para processos aduaneiros, reduzindo prazos e custos de importação e exportação. Implementar sistema de rastreamento em tempo real para melhorar a visibilidade da carga logística. Eu vou falar um pouco sobre sustentabilidade na utilização das aeronaves. Seria incentivar o uso de biocombustíveis, reduzir o uso de combustíveis fósseis e compensação de carbono, melhorar a gestão de resíduos e a eficiência nos terminais aeroportuários. Também sobre a capacitação profissional, seria muito importante, principalmente na área de logística, profissionais capacitados para gerenciar operações complexas e de forma segura e eficiente. Embora o transporte aéreo seja estratégico para a cadeia de suprimentos, ágeis e global, enfrenta desafios estruturais e econômicos que podem reduzir a sua competitividade. Investir em infraestrutura, sustentabilidade e inovação, impulsionando para a tecnologia e integração, tudo isso transforma a fragilidades em oportunidades, com crescimento sustentável. Boa noite, meu nome é Pedro Felipe Loz e vou apresentar a vocês sobre o modal aéreo e suas vantagens. Vamos lá. O modal aéreo tem as suas vantagens dentro das empresas, como exemplo, a velocidade de redução de lead time, onde os transportes de modal aéreo são os mais rápidos, permitindo mais entregas que levaria dias, horas em um navio convencional ou em outros tipos de transporte em questão de horas ou reduzido em dias, um negócio que duraria um mês, reduzindo meio que significativamente os tempos de ciclo de cadeia de suprimentos dentro das empresas. É crucial para produtos perecíveis como frutas e carne ou produtos alimentícios e para produtos de grande valor como peças importantíssimas para um determinado setor ou peças automotivas. A segunda vantagem é sobre o modelo Just-in-Time, que é um apoio a mais sobre o modelo Just-in-Time e o Just-in-Sequence, onde as empresas que adotam a estratégia de Just-in-Time, que é uma produção sob demanda, dependem de entregas pontuais, evitando o estoque de excesso. O modelo aéreo responde muito bem nisso aí. Tem também a questão de flexibilidade e resposta de emergência, onde basicamente os aviões conseguem transportar em situações de emergência peças críticas ou suprimentos médicos para um determinado lugar que necessita dessa situação. Temos também uma ampliação de alcance geográfico, onde basicamente, por exemplo, um transporte do Brasil para o Japão ou do Japão para o Brasil já é uma melhor situação você usar o transporte aéreo, porque reduz horas, reduz dias e é muito mais rápido, e como eu disse, é muito mais rápido as coisas. Como por exemplo, que conecta basicamente as cadeias de suprimentos no mercado global, possibilitando exportação e importação com prazos competitivos. Um exemplo é os Brasil com os produtos agrícolas ou os seus produtos alimentícios que podem ser transportados em outros países que são as maiores demandas, basicamente. Agora, conclusão, isso reforça a confiabilidade de cadeia de suprimentos, aumentando a confiança de fornecedores e clientes. O transporte aéreo é um elemento estratégico para o fortalecimento das cadeias de suprimento, oferecendo agilidade, segurança, flexibilidade essenciais em um mercado globalizado. Apesar de ser mais elevado, um custo ser mais elevado, é indispensável para o transporte de produtos de alto valor, perecíveis ou com demanda urgente, contribuindo para a eficiência de cadeias mais produtivas. No entanto, o setor enfrenta desafios estruturais e econômicos que limitam a competitividade.
superando assim os obstáculos por meio de investimentos e infraestrutura, digitalização, integração modal e sustentabilidade fundamental para transformar a fragilidade em oportunidades. Fortalecer o modal aéreo é, portanto, essencial para as empresas que querem mais agilidade e mais confiabilidade dentro de suas entregas.